E aí, meus bombonzinhos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, é novo aqui no canal, meu nome é Jéssica, mais conhecida como Jessicão. Sejam bem-vindos e pra quem já é velho, tamo junto, é nóis. Antes de começar o vídeo, vou pedir logo pra vocês deixarem um like, comentar muito embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações. É só isso que eu peço. Já fez a boa pra Deus ver hoje? Já? Você sabe, né? Tudo que você joga pro universo volta pra você, lei da atração. Bom, pra quem só me conhece como Jessicão ou Jéssica, o meu nome é Jéssica Silva e Silva, sim. Não é Jéssica Silva e Silva do Lucas Silva e Silva, não é. Minha mãe só quis colocar mesmo porque a mulher do cartório falou que era chique e minha mãe simplesmente me deu esse nome maravilhoso e tão diferente que as pessoas me zoam até hoje. Eu sou sagitariana, eu nasci no ano de 2000. E quando eu fui nascer, eu fui bem teimosa e bem, assim, bem querer, sabe? Gente, eu já nasci ansiosa. Minha mãe foi me ter, né, nesse ano, e aí a ambulância foi me buscar minha mãe, e minha mãe era da roça. Eu nasci na roça, né? Pra quem não sabe, eu sou baiana. Eu nasci na roça e a minha mãe me teve dentro da ambulância, sim. A minha madrinha, que hoje eu não considero ela como minha madrinha, eu posso estar sendo egoísta aqui de falar que eu não considero, mas, gente, eu não considero, pode ter sido um pecado, mas eu não considero ela como minha madrinha, assim como ela não me considera, que deveria me considerar, até porque foi ela que me tirou de dentro da barriga da minha mãe, mas fazer o quê, né? Acontece. Eu nasci dentro da ambulância e quem tava na ambulância era a minha madrinha, que hoje eu tenho certeza que ela não me considera, até porque ela não olha na minha cara. Deveria, mas não olha e nem fala comigo direito. Foi a minha madrinha que me tirou de dentro da barriga da minha mãe. Então, se ela não me considera como afilhada, quem sou eu pra considerar ela como madrinha, não é mesmo? Mas eu sei que isso é um pecado, até pra mim e pra ela. Mas vou fazer o quê, né? Não vou chorar? Não vou chorar, gente. Só sei que quando eu for escolher uma madrinha pra mim, pra minha filha, eu não vou deixar ninguém escolher. Vai ser ela que vai escolher. Falar, filha, você quer escolher quem pra ser sua madrinha? Porque aí a culpa vai ser dela, não vai ser de ninguém. Mas aí que tá, gente. Acho que a pessoa deveria, né, ter o senso. Mas enfim. E aí eu nasci na mão dessa minha madrinha. Porque eu, desde criança, sempre fui ali, ó, ansiosa, tudo no meu tempo, entendeu? Se a pessoa falar, ai, você não esperou, não esperei pra nascer, tudo no meu tempo. E aí, minha mãe pegou, tipo, imagina, a minha madrinha me segurando no colo e a minha mãe, tipo, ela com as pernas abertas e com o cordão umbilical grudado, né, direto na minha mãe. E aí, o cara da ambulância, tipo, xingou a minha mãe e tal, porque não era pra minha mãe ter feito isso e tudo mais, que era perigoso e tal. Meu, mas ele tá achando que eu era o quê? Cocô? Que segura ali e não solta? Só solta a hora que quer? Não é assim não, meu filho. Eu quero sair, eu saio. Oxi, você que não dirigiu direito, que não me levou até o hospital. Você que lute. Aí minha mãe chegou lá e só cortou o cordão umbilical e deu tudo certo. Acho que no mesmo dia mesmo a minha mãe voltou pra casa comigo. A gente foi pra casa da minha avó, ficamos lá um tempo. Eu, minha mãe e meu pai. A gente ficou lá um tempo, até o meu pai fazer uma casa pra gente morar lá na roça. Bem longe, assim, da casa da minha avó. E aí a gente ficou lá esse tempo, eu cresci lá e aí a gente resolveu ir pra São Paulo, porque a gente ficou sabendo de umas pessoas que invadiam lugares e moravam lá. Pra quem não conhece, é o Sem Terrinha. Sim, eu fiz parte do Sem Terrinha. Minha família fez parte do Sem Terrinha, mas foi por um tempo. E aí a gente foi, invadiu o lugar. Gente, a gente invadia lugares que só que já tinha sido invadido. A gente só chegou lá e foi morar. Mas esse lugar foi invadido, ele sabe o trem ali, quando, não sei se vocês pegam um trem, quem é de São Paulo pega trem, que tem umas favelas do lado, então a gente morava assim. Só que quando a gente morava não tinha um muro que dividia ali pra não ir pro trem. A gente, pra vocês terem ideia, eu brincava com o trem, colocava pedra na frente do trem pro trem passar e estourar e todo mundo ficar feliz. Pois é. Eu sou porra louca. E aí a minha mãe a gente foi morar lá, a gente passou um tempo morando lá. Eu fiquei lá e aí eu comecei, já lembrava já de algumas coisas. Eu não sei com quantos anos eu vim pra cá, pra São Paulo, pela primeira vez, mas a gente ficou aqui por um tempo. E aí a gente ficou por um tempo aqui, e aí eu comecei a crescer e ver algumas coisas assim, meio estranhas, tipo... policial chegar pra mim, ao ponto de policial chegar pra mim, apontar a arma na minha cara e perguntar se tem bandido dentro do meu barraco.
ver policial atirando em qualquer pessoa. Pra ser bem sincero com vocês, os bandidos protegem mais a gente do que os próprios policiais. Não tô generalizando. Mas o que eu vi lá era isso. Porque um policial chegar pra uma criança, apontar a arma na cara da criança e perguntar se tem um bandido em casa, você já vê por aí, né? Mas, se Deus quiser, esse negócio desse policial aí vai mudar, a cabeça vai mudar, se Deus quiser. E eles não vão tratar os favelados igual bosta, né? Mas, enfim. Não tenho nada contra. Inclusive, se algum dia roubarem meu celular, eu não vou ligar pro Batman, eu vou ligar pra um policial. Que eu sei que é isso que vocês vão comentar aí embaixo. E aí a gente ficou lá um tempo e tal, e vários tiroteios. Já teve casos de meu tio tá deitado e passar um tiro aqui, tipo, na cabeça dele pra pegar ele, mas não pegou, graças a Deus. Tinha tiro lá e a gente se escondia atrás, tipo, de geladeira, desses negócios que não perfura, sabe? Que é difícil de perfurar. E quando tinha enchente, quando as nossas coisas eram perdidas, porque tinha enchente direto, então a gente já estava acostumado a perder tudo. E o meu barraco era do lado de um córrego, então minha mãe já viu um cara tarde da noite, ele não fazia na nossa cara. Ele respeitava bastante a gente. Ele cortando, assim, a parte das pessoas e falando, esse aqui vai pra tal pessoa, esse aqui vai pra tal pessoa, e a minha mãe vendo tudo. Então era bem assim, do lado do córrego. E aí a gente morava nesse lado do córrego e era bem ruim, porque ali era onde alagava bastante, né? E aí, tá, a gente ficou um tempo lá. E aí minha mãe e meu pai resolveu ter outro filho, que eu não sei se ia ser mulher ou se ia ser homem. A minha mãe perdeu essa criança, que ia ser meu irmãozinho, uma irmãzinha. Só sei que eles tiveram esse filho, porém não rendeu a criança, tipo, não nasceu. Talvez não era pra ser mesmo, até porque o momento ali não tava dando. Eu acho que não foi planejado essa criança. E aí a minha mãe resolveu não ter mais filho e tal. Passou um tempo, depois de tanto tiroteio, depois de tanta enchente, depois de tanta humilhação, a gente resolveu voltar. A minha mãe resolveu voltar pra Bahia e, tipo, morar lá na Bahia. A gente voltou pra casa da minha avó, ficamos lá até ser pronta a casa. Então a minha mãe fazia, a minha mãe ajudou meu pai a fazer a casa. Eu lembro que eu brincava, a minha mãe fazia, sabe, tipo tijolo de terra mesmo. E aí foi feito com isso, tijolo de terra. Nossa casa é feita de tijolo de terra. E aí eu brincava e tudo mais com isso e tal. A minha mãe fazendo, eu lembro disso. Enfim. E aí a gente ficou um tempo lá na casa da minha avó, até ser feita a casa. Foi feita a casa, a gente entrou pra dentro, eu, minha mãe e meu pai. E a gente ficou lá esse tempo, só que meu pai, ele era um pouco preguiçoso. Gente, meu pai, ele não tem muito defeito. O defeito dele é que ele é um pouquinho preguiçoso. Vocês já sabem, né? Ele não trabalhava muito, assim. A minha mãe, o que salvava a gente era um auxílio que a minha mãe recebia, né? Porque eu era criança, o Bolsa Família, minha mãe vivia disso. Então, era bem assim que a minha mãe vivia. Então, minha mãe vivia disso, mas às vezes acabava faltando, né, uma comida e tal. A minha mãe, ela era... Não sei se vocês conhecem o capim. Então, a minha mãe pegava esse capim e vendia pra poder me sustentar e tal. Esqueci de contar outra coisa. Quando a minha mãe tinha uma vizinha, porque ela era bem ruimzinha, bem chata, mas a minha mãe aguentava. E às vezes a minha mãe me mandava lá pra casa dessa velhinha e me deixava lá, tipo, o dia todo pra eu conseguir comer. Ou ela ia junto comigo, tipo, uma hora antes do almoço ou uma hora antes da janta. E aí ela ficava lá enrolando até da hora de comer, que quando desse a hora de comer, a mulher seria obrigada a dar comida pra gente. E a gente comia. E aí a gente, tipo, ela oferecia, mas não oferecia ainda. E a minha mãe falou, quero. A gente ia lá e comia e depois a gente ia embora. Ou às vezes a gente ia pra casa da minha avó e a gente comia lá ou dormia lá pra ganhar o dia que não tinha comida. E a minha mãe tinha muita vergonha de pedir comida pra minha avó, então ela não pedia. Ela nunca falava o que estava acontecendo, então minha mãe sempre se virava sozinha. Voltando pro vídeo. Meu pai era bem difícil de arrumar emprego. E aí, tipo, tinha, mas a minha mãe ia atrás, tipo, ele ia trabalhar, minha mãe ia atrás dele, ele tava, tipo, sentado embaixo de uma árvore, dormindo. Aí, minha mãe quase que me cuidou sozinha, né? Me deu educação sozinha e tudo mais. A minha casa, ela tinha 4 quartos, uma sala, uma varanda, a cozinha, que era lá fora, e o corredor, e um banheiro. Arrotei, desculpa. E aí... teve um tempo que choveu bastante, como eu falei pra vocês, os blocos não eram tão firmes assim, porque era bloco de terra.
E aí, num belo dia de chuva, a gente acordou no outro dia, a cozinha tava toda destruída. A cozinha caiu. E aí, a minha mãe e meu pai fizeram, tipo, mudar, conseguiu salvar algumas coisas, as outras não, né? Tipo, o que perdeu lá com a cozinha que derrubou e tudo mais, acabou quebrando algumas coisas. Mas a minha mãe recuperou algumas coisas e fez um quarto fez o quarto uma cozinha e o outro quarto fez de banheiro. Então a gente tomava banho ali com um baldezinho mesmo. Aí passou outro tempo e tal. Eu comecei a crescer mais um pouco, já tinha lá meus 4 anos, 5 anos. Eu comecei a ficar muito pidona mesmo, assim. E aí a minha mãe me levou, eu lembro assim, né, de pouco, assim, de relance, mas eu gritava porque assim, como eu falei pra vocês, a minha mãe vivia de Bolsa Família, então Bolsa Família era um dinheiro muito pouco, e esse dinheiro minha mãe comprava a compra do mês, e se desse, não dava, minha mãe dava um jeito. E aí, nesse dia, né, eu resolvi que eu queria o salgadinho. Nossa, porque eu queria o salgadinho, e o salgadinho era quase o valor, tipo, do feijão. E aí eu queria, porque eu queria, minha mãe deixou, aí eu espojava no chão, aí chegou uma maledita de uma veinha e falou, ai, bate nela, que ela para, mas não bate com qualquer coisa, bate com aquele cipó, bate com cipó. Minha mãe chegou em casa, comprou um negócio, ficou sem comprar o feijão, chegou em casa, falou, vem aqui. Foi lá no mato, pegou o cipó e me sentou a ciposada. Aí eu peguei, fiquei com marcas no corpo, fiquei com marcas, mas foi, assim, a primeira e última coisa que minha mãe brigou bastante comigo. E aí, depois disso, eu comecei a ficar super educada e hoje, tipo, é um trauma pra mim, porque eu tenho muita dificuldade de aceitar coisas dos outros. Mas eu tô começando a aprender a parar de ser desse jeito. Mas eu sou grata à minha mãe, porque talvez se minha mãe tivesse batido, hoje eu seria uma pulita de uma interesseira. Tenho certeza, porque eu era muito pidona. Aí minha mãe foi aguentando, o meu pai foi aguentando. E aí chegou um tempo que já não dava mais pra minha mãe ficar junto com o meu pai, porque já não rolava mais, os dois não estavam dando certo e tal. E meu pai também não tava ajudando em casa, era sem minha mãe, então ela falou, se é só eu, então por que não, né? Por que não me morar sozinha, me virar e tal. E minha mãe pegou e terminou com meu pai. Nesse tempo eu já estava prestes, era perto do meu aniversário, eu estava prestes a fazer... Quantos anos? Eu estava prestes a fazer 7 anos, eu tinha 6. Estava prestes a fazer 7 anos e aí a minha mãe se separou do meu pai e foi embora pra casa da minha avó. E aí ia ter uma festa minha mãe fez uma festa pra mim e, tipo, gastou um dinheiro grande, porque na época era uma festa, era só pra quem, tipo, conseguia ter uma festa grande, com bolo grande e tudo mais, que na época você sabe que era aquele bolo enorme, duro, mas aí a gente fez e tal. Minha mãe tinha uma amiga que ela fazia bolo, a minha mãe fez e eu fiquei muito feliz. E aí o meu pai falou pra mim, era bem difícil do meu pai me visitar, ele nunca foi tão presente assim na minha vida, mas aí meu pai falou pra mim que ia aparecer lá com carro de som maravilhoso e tal, falando meu nome. E eu fiquei esperando esse carro de som, né? Porque meu pai falou que ia levar pra mim. E aí eu fiquei esperando, falei pra todas as pessoas do meu aniversário, falei pro meu tio, falei pros meus primos, falei pra todo mundo. E aí eu fiquei esperando, nada, as pessoas me zoando, falando que ele não ia vir. Eu falava, vem sim, ele vai vir, que não sei o quê. E aí eu lembro como hoje, isso é bem triste. Mas eu lembro como hoje, isso já nem me magoou mais, porque já tô acostumada já, é o baque. E aí eu falava, vem sim, ele vai vir, lógico que ele vai vir, que não sei o que. E meus primos falavam, não vai, que não sei o que. Meu tio também me zoando. E aí eu fiquei até o final da festa esperando meu pai chegar com esse carro de som. E até hoje ele nunca chegou com esse carro de som. E aí eu fui zoada, muito zoada por causa disso. Passou um tempo, eu fiquei lá até os meus 8 anos. Passou um tempo, chegou uma tia minha, que inclusive essa tia minha, não gosto muito dela, assim. Também não sou tão próxima dela. Chegou uma tia minha lá falando que... porque era pra minha mãe ir morar com ela, que não sei o quê. Porque em São Paulo tinha muitas chances, tinha muitas oportunidades e tudo mais, blá blá blá. Aí a minha mãe pegou e falou, então tá, né, eu vou. Aí também tava difícil lá, não tinha muita coisa pra fazer, minha mãe também não tava trabalhando, então, é por isso, gente, que todas as pessoas assim, nordestinas vêm pra cá, a maioria. É tudo pra trabalhar. E aí eu peguei e falei,
Aí minha mãe pegou e falou, tá bom, eu vou. Ele me trouxe e tal, chorei bastante, que eu queria ficar com a minha avó e tal. A minha mãe foi com essa minha tia e esse meu tio. Eu gosto bastante do meu tio, mas da minha tia eu não gosto muito não, vou ser bem sincera. E aí a gente foi pra, né, morar com o meu tio e com a minha tia. E aí que começou. Gente, a gente meio que passava necessidade e passava fome, pra ser bem sincera. Eu não gosto de falar muito porque vai falar, ai, tá cuspindo no prato. Não é cuspindo no prato, estou falando o que aconteceu. É bem difícil quando você vai morar na casa de alguém, porque você passa por tanta coisa, tanta coisa. E nessa época minha mãe... Ah, e o meu irmãozinho já tinha nascido, tá, gente? A minha mãe foi pra casa da minha avó, teve meu irmãozinho, né? Que a minha mãe teve meu irmãozinho assim que terminou com meu pai. Ela teve, fez e, tipo, separou dele. Aí ela teve o meu irmãozinho lá na Bahia e aí, tipo, tava eu e meu irmãozinho e a minha mãe tinha que dar um jeito de sustentar a gente, não ia ficar, né, nas custas da minha avó pra sempre. E aí a minha mãe pegou e falou, aí chegou minha tia, né, e tal, a gente pegou e veio pra cá. Eu, minha mãe, meu irmãozinho, minha tia e meu tio. A gente veio pra cá, pra casa da minha tia. E a minha tia, ela era um pouco mão de vaca, assim. Meu tio não, mas minha tia, ela era bem mão de vaca. E eu falo isso porque eu sei que passei na mão dela. E aí a gente veio pra cá e tal, e aí a minha tia, tipo, não era um pouco... Ela negava, assim, comida, sabe? Tipo, me negava café e tudo mais. No começo era mil maravilhas, sabe? Porque ela é muito, assim, fingida. Mas no começo era mil maravilhas, nossa, maravilhosa. Ai, amo, que não sei o quê. Depois começou a esconder comida da gente, começou a esconder café, sabe? Essas coisas assim. E aí era eu, meu irmãozinho e minha mãe, mano. Então, aí, tipo, eu ficava com fome, sabe? Porque não tinha o que comer. E aí esse tempo a gente ficou lá, e aí quando eu tava com fome, eu subia lá em cima, quando era época daquelas frutinhas, sabe? Tinha umas frutinhas lá em cima, eu subia lá em cima e era aquelas frutinhas que matavam minha fome. Eu subia lá em cima, ficava conversando com o cachorro, morrendo de fome, e ficava comendo as frutinhas de lá, porque não tinha, assim, a gente não comia nada. Gente, eu não tô querendo cuspir no prato, estou contando o que aconteceu. E beleza, ficou assim esse tempo, aí minha mãe... Aí veio um namoradinho que a minha mãe ficava lá na Bahia, depois terminou com meu pai. E ela falou pra esse namoradinho dela o que tava acontecendo dentro da casa, que a gente não tava comendo e tudo mais. E quem sou eu pra julgar, né? A casa era da minha tia, não era nossa. E aí, aí ele falou, foi lá e me deu um dinheiro pra gente. Aí eu fui lá, comprei, gente. Tinha uma padaria lá que eu era louca pra ir. E aí eu fui lá, comprei tudo que eu queria, tipo, tudo, porque na época, né, dinheiro, dava pra comprar bastante coisa. Aí ele deu um dinheiro, eu comprei um monte de coisa, fui lá, matei minha vontade, comprei e coloquei lá, né, tipo, pra gente comer de pouco em pouco. No outro dia, a gente foi comer e os pão, esses negócios, tava tudo escondido. A gente não comeu o que a gente comprou também. A gente simplesmente não comeu o que a gente comprou. Porque esconderam e, tipo, eu sei que foi minha tia que escondeu pra dar pra minha priminha. A minha priminha era pequena também, ela não sabia de nada. A gente ficou nessa e tal. Aí a minha mãe pegou e falou com a minha tia Ezinha. E aí a gente foi morar na casa dela. E aí aí a mãe contou o que tava acontecendo. A gente tava bem magra. E aí minha mãe contou o que tava acontecendo e tal. Mano, minha mãe dava pra ver os ossos dela aqui, ó. A minha tia falou, vem morar com a gente e tal, lá na favela, que inclusive era o mesmo projeto da última favela que a gente morou. E aí, só que esse aí já era pago o lugar e tal, era o padre que cuidava das pessoas lá da favela e tudo mais. E aí a minha tia falou, vem morar com a gente. Aí a gente pegou e foi morar com ela. Aí chegou lá, eu não passava fome, mas eu apanhava. Eu apanhava de graça. Porque o meu primo aprontava as coisas e jogava a culpa pelas minhas costas. E aí minha mãe meio que era obrigada a me bater, porque ela tava morando de favor, então ela não podia falar nada. E ela sabia que não era eu que fazia, mas ela me batia pra mostrar, tipo, ó, tô batendo, tô fazendo minha parte, mas não era isso que ela queria fazer comigo. E aí, tipo, eu não podia falar nada. Ela sabia que era eu, mas eu não podia falar nada, porque ela tinha que me bater, porque ela tava morando de favor. E aí ela começou a trabalhar e tal, começou a ajudar em casa, da casa da minha tia. E aí as coisas meio que começou um pouco a mudar, assim, mas não tanto. Eu sou muito grata à minha tia, porque se ela não tirasse de lá, acho que a gente tava, sei lá, uma caveira de tanta fome que passava. Mas eu sou muito grata à minha tia por ter tirado a gente de lá. E também por dar um lugar pra gente poder ficar, né? Que no caso era o barraco dela.
E aí minha mãe conheceu meu padrasto, que tá com ele até hoje. Ele tinha... minha mãe tinha 20 e poucos, ele tinha 18 ou 19. E aí minha mãe contou o que estava acontecendo, que não aguentava mais e tudo mais, que também já não se sentia bem na casa da minha tia. E aí ele pegou e falou, vem morar com vem morar comigo. E aí, antes disso, a minha mãe já limpava a casa dele e tudo mais, e ele falou, vem morar comigo, junto com seus filhos, que eram eu, meu irmãozinho e minha mãe. E aí a gente foi morar com ele. E aí, mano, foi assim, aí que minha vida começou a melhorar. Lá tinha videogame, eu jogava videogame, ia pra escola, jogava videogame pra escola. Eu era grudada com meu padrasto, tipo, grudada mesmo, sabe? Tipo, a gente se dava muito bem, muito, muito bem. O meu irmãozinho, ele criou, sabe? E, tipo, ele foi muito maduro porque, meu, ele com 18 anos, tipo, já pegou a gente, já, tipo, falou, eu vou cuidar de vocês e pronto, sabe? E aí, depois disso... Passou um tempo, a minha mãe arrumou um lugar lá na favela, porque ela já fazia parte, então, tipo, arrumou um lugar pra ela, e aí o nosso barraco era um cômodozinho só também, e um banheiro. Depois a minha mãe fez um quarto pra mim lá fora, e essa porta ela não fechava, de jeito nenhum. E aí ela não fechava, e aí, beleza, né? Bobagem, porque eu não tinha medo de dormir lá, só que quando eu chegava, eu ia pra escola, quando eu chegava lá tinha um monte de moleque dentro da minha arinha e, tipo... no meu quarto, sabe? Eu falava, mano, vai tomar no furico de vocês, some daqui. As crianças tudo sumiam. Mas era assim, não podia ter nada no meu quarto porque era até perigoso de roubar. Então só tinha uma cama, uma TVzinha e minhas roupas. Eu não sei nem quem entrava lá no quarto, porque a porta ela era aberta. E aí eu ficava lá na creche, depois eu ia pra escola, eu ficava lá na creche da favela e tal. E aí começou a melhorar a minha vida, que tipo, meu padrasto tinha um carrinho, já fazia churrasco todo dia. Nossa família começou a ficar bem abençoada depois que meu padrasto chegou, porque melhorou bastante coisa na nossa vida. E aí eu cresci e tal, e aí com 12 eu fiquei na favela dos meus 9 aos 12 anos. Eu fiz 9 anos, né, quando eu cheguei em São Paulo. Eu fiquei dos meus 9 aos 12 anos na favela. Dos 12 eu vim pra outra que o projeto seria assim, ficar no lugar e construir umas casas pra gente vir morar. E aí a gente pegou e conseguiu nossa casa. Hoje essa aqui é da minha tia e aí tem outra que é a minha, mas são todas iguais. E aí é como se fosse minha casa, minha vida, sabe? Ou CDHU. E aí a gente tá nessa casa até hoje. Hoje eu tenho 20 anos, né? Falei pra vocês, mas eu tenho 20 anos. Essa carinha de neném aqui engana, bebê. Eu tenho 20 anos. Hoje eu já fiz faculdade, já tranquei, hoje eu tenho um canal. Tô desempregada no momento. Tô desempregada. Mais bobagem. Vida que segue. Moro com os meus pais ainda, mas pretendo arrumar uma casinha pra me viver. Mas eu não quero morar de aluguel, eu quero morar na minha casa própria. Mas hoje eu sou feliz. E hoje minha mãe continua com meu padrasto. A gente vive muito feliz. E hoje o meu irmão já tem 14 anos, aquele nenenzinho já tem 14 anos. Eu tenho 20, agora a gente tem... E aí, quando eu tinha 12, eu acho, eu tive 12... ou 13, eu tive o meu irmãozinho, o Francisco, pequenininho, que hoje é aniversário dele, tá fazendo 7 anos. E que é filho do meu padrasto, que é o menino mais lindo da família. E tamo aí até hoje, né? Conseguimos nossa casinha, minha mãe, né, conseguiu a casinha da minha mãe, mas também é minha. Conseguimos nossa casinha, nem terminei a maquiagem. Conseguimos nossa casinha e a gente tá aí até hoje. É porque, gente, eu não consigo falar e, viu, quando é melhor eu parar do que ficar, entendeu? Aí hoje eu consegui nossa casinha. E é isso, gente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Meu canal vai dar certo. Eu vou poder ajudar minha família ainda mais. Tem muita coisa pra fazer ainda, que não é necessário falar. Mas tem muita coisa ainda pra melhorar. Tipo, arrumar minha casa. Porque a parte de cima não é arrumada ainda. Mole. E tem muita coisa pra fazer ainda da minha vida. Hoje eu já namoro, tô quase casando. Eita, brincadeira. Ainda não. Mas hoje eu namoro já. Enfim... É isso, gente. Esse foi o resumo da minha história de vida. Não contei, assim, muito a fundo, porque se eu for contar muito a fundo eu choro. Mas eu vivi bastante coisas e acho que por isso que eu dou tanto valor pra família hoje, porque eu vivi muita coisa com a minha mãe, sabe? Então eu sou bem próxima à minha mãe, assim. Vou arrumar minha maquiagem e aí eu já volto. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem que desmanchar essa trança, lavar meu cabelo hoje. Mas espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Amo vocês muito. Tchau.